Olá, boa tarde. Hoje vamos para mais um live. Vamos só aguardar que apareçam os primeiros participantes. Vamos aguardar um bocadinho. Peço desculpa hoje por estar. Hoje vai ser um live mais curto porque eu estou a trabalhar. Geralmente eu faço pouca obstetrícia, mas geralmente a maioria dos casais que recorrem a mim são referenciados por outros colegas, mas depois a gravidez após as 7 semanas volto a referenciar para os colegas que referenciaram, a referenciar. Mas existem algumas grávidas que eu vigio e depois faço o parto. Por isso, deixem-me só aqui convidar o Sérgio, que vai estar connosco hoje. Por isso é que eu estou aqui retido, porque tenho que marcar os partos ao domingo, que é para dar mais assistência. Vamos só aguardar que o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio é um colega e amigo. Eu fico a aceitar. Olá, Sérgio. Tudo bem? Olá a todos, boa noite. Olha, o Dr. Sérgio é um colega e amigo. Tirou a especialidade de psiquiatria, neste momento está na Madeira. A trabalhar, tirou a especialidade cá no continente, mas está na Madeira e desafiei-o a participar neste live sobre a fertilidade e a influência da ansiedade, depressão, que muitas vezes está presente nos casais e nas mulheres que recorrem à procriação medicamentosa e têm necessidade de recorrer. E, para já, obrigado, Sérgio, por estás presente. Entretanto, obrigado pelo convite. Queria que falasse um bocadinho de ti, onde é que trabalhas, neste momento, o que é que tens feito. Antes de começarmos propriamente a entrar no live em si, que tivemos várias perguntas sobre o tema, mas falávamos um bocadinho sobre ti, Sérgio. Olá a todos, o meu nome é Sérgio Henriques, sou médico psiquiatra, fiz a minha formação em Lisboa, no Hospital Júlio de Matos, maior instituição psiquiátrica do país. Voltei aqui às origens da Ilha da Madeira, onde agora exerço no César Amo, no Serviço Regional de Saúde. Quando for, digam, está bem? Quando for, digam. A Sariana. Esqueça, pá. Pensava que já me ia chamar. Desculpem lá. Esta questão dos lives é bonita por isso. Está bem. Olha, mas diz, basicamente, neste momento estás no César Ama como a trabalhar na psiquiatria. E outra das coisas que eu queria falar um bocadinho do tema era, perguntam muitas vezes, as pessoas às vezes têm dentro das doenças psiquiátricas, existe uma que está muito presente nestes casais, que é a questão da depressão. Acho que era importante definir o que é a depressão, para percebermos, porque às vezes há depressão, há ansiedade, existem outras coisas paralelas associadas a isso e acho que às vezes as pessoas confundem um bocadinho as coisas. Sim, antes de mais, se calhar, mais do que diferenciar a depressão da ansiedade, é diferenciar a depressão da tristeza não patológica, ou seja, todos nós temos períodos da nossa vida em que podemos estar mais em baixo, mais tristes, o que não significa que seja patológico. O síndrome depressivo, isto é síndrome porque acarreta uma série de sinais e de sintomas, pode interferir de forma muito grave no nosso funcionamento, seja na relação com os outros, seja em termos de conseguirmos fazer o nosso dia-a-dia de trabalho, trazendo um grande sofrimento para nós e para os outros. Ou seja, um síndrome depressivo é mais do que a tristeza normal. É uma tristeza patológica que se prolonga ao longo do tempo, com uma grande repercussão em termos funcionais. Eu gosto de dizer que há esta grande distinção, porque muitas vezes na minha prática clínica as pessoas falam de que, como recorrentemente, os familiares, às vezes de forma bem intencionada, dizem aquelas frases de tens que ficar melhor, não podes pensar tanto nisso, sim, ser mais positivo, e na verdade se formos a fazer um paralelo para outras patologias, por exemplo, alguém que faça uma fratura do membro inferior, ninguém há de dizer, não fales da dor, ou não fales do teu membro partido, ou vais ver que vais conseguir andar, mesmo assim. Quer dizer, preciso entender que o síndrome depressivo é patológico, e muitas vezes, mais do que estas frases feitas, era importante haver uma certa validação, por vezes a escuta ativa do sofrimento do outro é suficiente para a pessoa sentir-se validada
e poder ser um alívio, enfim, desta patologia que tem uma grande morboidade e tem uma grande afecção em termos de funcionamento. Uma das, assim, era só, uma das perguntas que nós recebemos era que, será que uma forma de culpar mais a mãe ou as mulheres que hoje em dia, devido ao stress, ou seja, será que aqui há mais, dentro da depressão, será que há uma prevalência maior nos homens ou nas mulheres? Quando fizer esta pergunta, não há culpados na área da fertilidade. Assim, isto é um problema de casal e pronto, às vezes quando vem a consulta é preciso ir aos dois. Eu recomendo ir aos dois, está bem? Porque é um problema de casal que tem que ser resolvido entre o casal. E se alguém pode estar mais em baixo, tanto pode ser um homem como uma mulher, e o ideal é ajustarmos para o tratamento. Uma questão cultural, o ónus sempre recai sobre a mulher. Sejamos sinceros, estamos numa... o ónus é elevadíssimo sobre as mulheres. Mas reparem, não é só na questão da fertilidade. Mesmo após a fertilidade, durante a gravidez, este estado de graça não incorre sem algum sofrimento para a mulher, não é? As noites mal dormidas, as alterações hormonais, mesmo o absentismo laboral que pode ocorrer no contexto da gravidez, se for uma gravidez de risco, e no pós-parto estamos a falar também de alterações não só em termos do papel da mulher, porque deixa de ser só mulher, passa a ser também mãe, e que tem uma grande responsabilidade acrescida, uma grande pressão acrescida. Estamos a falar também de alterações em termos estéticos do corpo, à mudança fisiológica do corpo após a gravidez, e com tudo isso também as repercussões psicológicas de adaptar este novo papel e este stress contínuo. Não é por acaso que a maior parte das patologias em psiquiatria poderão agravar no pós-parto ou no decurso da gravidez. Ou seja, a gravidez, apesar de ser um estado de graça, no que concerne às patologias mentais, principalmente às mais graves, não é propriamente um estado que vá melhorar o prognóstico da doença, pelo contrário. Enquanto nós vemos nas doenças autoimunes que a gravidez até pode melhorar o prognóstico, ou pode até desacelerar o ritmo inflamatório da doença, na depressão já não é assim. E depois recai sempre o ónus sobre a mulher. Por exemplo, se falarmos sobre a depressão, a questão do fazer ou não fazer o tratamento. Tens que ser forte. Se fores forte, verás que não precisas da medicação. Uma frase que se ouve recorrentemente. Mas não é bem assim. A verdade, o que sabemos é que a maior parte dos suicídios pós-gravidez ou durante a gravidez estão associados ou não a cumprimento da medicação ou ao medo de alguns clínicos em prescrever medicação em situações que seria permanente fazê-lo. Olha, uma dessas perguntas foi sobre isso também, Sérgio, que foi dentro dos ansiolíticos, antidepressivos, que influenciam os tratamentos FIV. O que eu costumo dizer muitas vezes é, se temos uma patologia já diagnosticada, psiquiátrica, eu prefiro ter a mulher controlar a sua patologia de base e ajustar os antidepressivos e os ansiolíticos a uma futura gravidez do que andar a mudar ou parar medicamentos. Pronto. E eu vou até muitas vezes, falávamos já do tema, quais são os melhores antidepressivos utilizados, que recomendas para a grávida, influências na gravidez. Falávamos um bocadinho sobre isso. Tem havido uma grande discussão sobre a questão do tratamento na gravidez. Cada vez mais sabe-se que é importante também o bem-estar da mulher grávida, ou seja, antigamente o paradigma seria o feto, não é? Tentar com uma visão muito vocacionada para o feto, mas cada vez mais fala-se também do bem-estar da mãe. Porquê? Porque se não houver um bem-estar da mãe, a própria gravidez poderá ter um resultado adverso, assim como os cuidados pós-gravidez. Quanto à medicação, principalmente para o síndrome depressivo, que os estudos demonstram, é que é relativamente comum, ou pelo menos há uma prevalência relativamente elevada de utilização de antidepressivos durante a gravidez. E dentro dessas pessoas, até a probabilidade de correr bem a gravidez é boa, ou seja, a probabilidade de virmos a ter ou de uma malformação congénita não é assim muito superior em relação à da população em geral, e pode-se que há uma probabilidade numa pessoa que não compra medicação que possa vir a ter uma malformação, ou seja, uma em cada 40 mulheres isso poderá acontecer.
quem faz medicação antidepressiva ou quem cumpre medicação antidepressiva não significa que vá ter de certeza absoluta uma malformação congénita. Sabe-se que é um pequeno acréscimo da probabilidade. Existe realmente esse risco, mas é um pequeno acréscimo. O que é importante aqui ver que é ter um acompanhamento, obviamente fazer sempre a dose mínima eficaz, que isso obviamente será discutido com o psiquiatra, e obviamente também a menor quantidade de classes psicofarmacológicas. Quanto menos medicamentos, melhor, obviamente. Os riscos não é só para as malformações na gravidez, mas também no último trimestre a toxicidade fetal, a toxicidade depois do feto, e mesmo no pós-parto poder ter alguma abstinência em relação à medicação. Mas tudo isso, se for devidamente acompanhado e acautelado, não significa que vai ter um desfecho adverso. Pelo contrário, até pode estar a evitar um desfecho adverso pelo não cumprimento da medicação ou pelo não tratamento de uma doença potencialmente grave. É verdade. Outra das coisas que me perguntaram, vamos assim focar nas perguntas, que tem a ver com o stress é uma causa de baixa reserva ovárica. É difícil nós avaliarmos o nível de stress, quantificarmos e haver estudos específicos com isto, mas o que é certo é que há relatos e há alguns artigos que fundamentam essa teoria que está associada a uma baixa reserva ovárica. Outra das perguntas que fizeram foi, e que falámos já um bocadinho há pouco, que é, o primeiro FIV, a pergunta foi, na primeira FIV consegui 3 embriões, na segunda consegui 5 embriões. Existe uma taxa cumulativa, será que foi devido à ansiedade, que tive piores resultados na primeira FIV? Existe uma taxa cumulativa de tratamentos, até 3, ou seja, do primeiro para o segundo aumentamos, do segundo para o terceiro também aumentamos, do quarto para o terceiro é sempre o terceiro, do quinto é sempre o terceiro, há uma taxa cumulativa. Agora, eu acredito que haja um impacto de ansiedade para quem nunca fez nenhum tratamento. É para ir. Eu vou já lá. Basicamente, quando existe o primeiro tratamento em que não sabemos os protocolos de estimulação, nunca houve administração subcutânea das gonadotrofinas, isso é um fator de impacto que causa ao casal e à mulher e que pode ser efetivamente justificar um aumento da ansiedade. O que é que achas, Sérgio? Sim, os tratamentos de fertilidade obviamente são uma fonte de alguma ansiedade para o casal, não só para a mulher, mas também para o homem. Agora, relativamente a isso ter um desfecho adverso nas FIVs, não me parece todo que haja, que se possa simplificar isso com ansiedade. Agora, se falarmos fora da FIV, estamos só a pensar num casal que esteja a tentar engravidar em que um dos elementos do casal tenha um síndrome depressivo ou uma perturbação de ansiedade grave, obviamente isso vai repercutir na frequência com que o casal tem relações sexuais. Estamos a falar de doenças com impacto na evolução, na vontade de fazer as coisas, que poderiam ser prazerosas para a maior parte das pessoas. E, obviamente, quando há uma redução em termos de frequência do ato sexual, a probabilidade também de engravidar e ter uns pais... Fica afetado. Obviamente. E, caso os casais não saibam, pelo menos abaixo de uma vez por semana, a probabilidade diminui imenso. Exatamente. Olha, outra coisa só, este live foi mais curto, está bem? Se houver algumas dúvidas específicas, perguntem, ou podemos voltar a agendar outro live. É que nós já tínhamos adiado isto 2 vezes, era uma terceira, já era um exagero. Por isso, para resumir e baralhando, basicamente, quem está a fazer terapêutica, mantém a terapêutica, haver um acompanhamento multidisciplinar com o psiquiatra e o médico está a planear o tratamento FIV, ou mesmo já durante a gravidez. Não suspender a terapêutica e haver sempre um gerir a questão da ansiedade da ansiedade dos tratamentos entre o casal, não focarmos apenas na mulher, mas na mulher e no homem. Sim, sim. O que é que achas? Assim um resumo. É um bom resumo e estou disponível para um take 2 se for necessário. Eu faço... E olha, obrigado. Fica combinado. Olha, um abraço. Obrigado, Sérgio. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Viva a vida com fertilidade.